O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Com alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, vivendo o 17º domingo do tempo comum, vamos nos aprofundando na palavra de Deus, que sempre quer nos animar e sempre quer trazer para nós força, coragem, perseverança, simplicidade, humildade, para sermos seguidores e seguidoras fiéis de Jesus. Nós temos ouvido as parábolas do reino, e nessas parábolas Jesus não define o reino, mas ele diz como deve ser esse reino, a como esse reino se assemelha, e nos busca para que nós tenhamos, como nós ouvimos na leitura, discernimento. Assim como Salomão teve um momento de discernimento, nós também somos chamados a discernir. E o texto do Evangelho de hoje começa com a palavra tesouro. E se vocês guardarem bem, essa palavra vai voltar no final do texto de hoje. Tesouro. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, a nossa vida, a nossa capacidade de discernir. Muitas vezes aquilo que a palavra de Deus nos propõe é tão fora do normal, tão fora do que nós estamos acostumados e para o qual nós somos estimulados, que nos traz um espanto. E é diante desse espanto que nós somos chamados a responder e fazer escolhas.
Nós vimos aqui, nas parábolas que o texto nos apresenta, um homem encontra um tesouro que está escondido. Ele não estava procurando, ele encontrou. E o texto chama atenção dizendo que, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo onde está o tesouro escondido. Nós somos chamados também a viver essa grande alegria de encontrar sentido para a nossa vida. O que nos direciona, para onde nós caminhamos, como nós estamos construindo um caminho. O caminho que foi construído até agora está levando esse desastre climático, está levando esse desastre ecológico, com incêndios nas florestas, na França, na Espanha, como nunca antes foi visto. Por quê? Porque se busca um valor, se busca um tesouro, se busca um lucro desmedido, uma forma de gerar morte por uma economia que, como já chamou o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, é uma economia que mata. E que mata as pessoas, a natureza, os animais, mata a vida. Nós somos chamados a discernir um caminho que construa, que preserve a vida nesse tesouro que está escondido, como também o reino dos céus é como um comprador que procura pérolas. O tesouro estava escondido. O homem não procurava. As pérolas ele procurava. E também, da mesma forma, quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. E aí a comparação da rede. O reino dos céus é como o pescador que puxa uma rede e que vê tudo que está no mar. A rede não faz escolhas, a rede não seleciona, acolhe a todos. Assim, a igreja tem que ser uma rede que acolhe a todos, e todos acolhidos são chamados a discernir o caminho que querem fazer. E o Evangelho de Mateus, ele tem toda uma lógica dos seus discursos, e o discurso inaugural, no capítulo 5, são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino que depois Jesus diz que é como a pérola, como o tesouro escondido, como a rede. Essa é a direção. E depois, no capítulo 25, Jesus vai dizer, como aqui também haverá uma separação dos que discerniram pela vida, dos que discerniram e escolheram o caminho da morte. Eu estava com fome, me destes de comer, eu estava com sede, me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava preso e me visitastes. Eu estava doente e cuidastes de mim. O Evangelho tem uma clareza meridiana para nos ensinar o caminho da vida, para nos ensinar o caminho do amor. Quando lemos os textos, parece tudo tão claro, mas parece que depois tudo fica tão envolvido na fumaça dos incêndios que queimam a natureza, que queimam a vida, que envenenam a água,
e que faz os pobres sofrerem. Parece que tudo isso vai ficando envolto em uma fumaça, envolto numa névoa, e nós vamos perdendo a nitidez. Nós possamos pedir na celebração de hoje essa nitidez que vem do discernimento, que já está dado aqui, que a palavra de Deus explicita para nós, essa capacidade de sermos pessoas que busquem a partilha, que busquem vida para todos, que não aceitam aquelas tentações do texto do domingo passado, de sermos melhores que os outros, de querermos a grandeza e não acreditar nos pequenos, que tudo isso leva ao desânimo. São as tentações das comunidades. Que nós nos mantenhamos firmes, resolutos, não numa resolução fria, mas numa resolução inquieta, amorosa, que busca, que insiste, que resiste e busca a beleza do amor, que busca a doação da vida, a entrega da vida, e não o egoísmo, o individualismo que nos cega. Nós vivemos um momento que nós somos chamados à lucidez, a termos lucidez, a lucidez do amor, a lucidez da compaixão, a lucidez da misericórdia, a lucidez que nos faz sempre, apesar de todas as dificuldades, irmãos e irmãs para sempre. Amém.